Você reconhece, sabe, você já identificou quais são as bênçãos, as promessas que Deus tem reservado para você, mas de verdade você não sabe como acessar. Você tem convicção de fé de que elas existem, mas você não sabe exatamente como se apropriar dela. Então é sobre isso que eu quero falar hoje nessa live, sobre ativação de bênçãos. E também, é claro, consequentemente, nós temos o quê? Que desativar as maldições. Então, você que está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a viver em uma restauração espiritual, a fim de alcançarem a vida plena prometida por Cristo Jesus. E isso nós alcançamos através da cura emocional e da libertação espiritual. Então, você acabou de chegar na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia, justamente para isso, para trazer esse nível de conhecimento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que vai fazer com que você venha romper para a glória do Senhor Jesus. Então, se você já teve na sua vida uma convicção de que de fato Deus te prometeu algo, Ele te confirmou, está dentro da palavra de Deus, Ele usou profetas, Ele ministrou o seu coração, te trouxe entendimento, mas você não tem conseguido acessar isso, você não tem conseguido alcançar e você não sabe como fazer, né? Parece que ela está muito distante de você, parece que tem uma barreira espiritual para que de fato você possa viver as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus. Isso já aconteceu com você? Então coloque aí no chat, eu quero ouvir você, eu quero conhecer você, saber aí o que está acontecendo, qual é a sua experiência, né? O que de fato Deus prometeu para você e como você tem se sentido, há quanto tempo você tem vivido sem você conseguir de fato tomar posse das bênçãos, as bênçãos do Senhor te alcançar, né? Então o que está acontecendo? Coloque aí no final dessa live, eu vou estar lendo cada comentário, eu vou estar direcionando você, ajudando você e também intercedendo, orando aí em favor da sua vida, tá bom? Então você pode também tornar esse conteúdo mais relevante quando você começa a deixar o seu like aqui, curta agora, amém? Porque o Instagram e o YouTube vão entender que esse conteúdo, ele é um conteúdo relevante, porque tem pessoas curtindo, interagindo, e vai entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Então faça essa obra junto comigo, cumpra essa missão junto comigo, também compartilhando. Gente, eu faço apelo, às vezes tem tantas pessoas aqui, né, e o número de compartilhamento é tão baixo, a gente deixa muitas vezes de caminhar, né, sobre os princípios de Deus, que é dar, né, é dando que se recebe. Todas as vezes que você se dispõe a fazer algo que alguém te pede, né, a palavra de Deus diz assim, olha, quando você sabe que você deve fazer o bem, você não faz, você peca. Então, quando muitas das vezes a gente deixa de ativar princípios na nossa vida, e hoje eu vou estar falando sobre ativação, né? Por causa da nossa passividade, a gente nunca faz aquilo que a gente deve fazer, né? Então, em nome de Jesus, seja um agente de Deus para compartilhar essa live para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, hoje vamos ver o que é que causa esses bloqueios, essas oposições espirituais, o porquê que você não tem conseguido acessar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, como ativar, o que causa, né, esses bloqueios das bênçãos. Porque, gente, o que é contrário à bênção? O que é contrário à bênção é a maldição. Então, a maldição é um bloqueio espiritual, é uma oposição espiritual, é uma perseguição espiritual que muitas
muitas das vezes vai impedir com que você viva as bênçãos e ao contrário disso você vai acabar vivendo o ciclo de repetições, né, de fracassos, derrotas dos seus antepassados, tá bom? Então, as bênçãos, elas estão condicionadas a alguns princípios espirituais que nós precisamos aprender a caminhar sobre eles. Amém? O princípio da obediência, da submissão, e ela é ativada pela honra, né? Então, quando a gente honra quando a gente honra o princípio, quando a gente se submete, porque a própria sujeição é um ato de honra, a própria obediência é um ato de honra, amém? Se sujeitar à autoridade, isso é um ato de honra. A honra, ela está no maior alto grau, ela é uma linguagem do coração, ela está acima da obediência, né? A gente pode obedecer, mas não está honrando, né? Às vezes, por exemplo, um filho, você pede um copo d'água para o filho, aí o filho às vezes te entrega o copo d'água, mas ele vai esperneando, batendo perna, chateado, murmurando, aí ele te entrega o copo d'água, ou seja, ele obedeceu, mas ele não honrou. A ativação, ela vem através da honra. Então, existem princípios que precisam ser ativados espiritualmente, amém? Então, Deus estabeleceu esses princípios, tá bom? E Deus estabeleceu o princípio da autoridade espiritual. Esse princípio, ele é fundamental para que a gente possa viver um tempo de bênção, amém? Para que as maldições sejam quebradas sobre a nossa vida. A autoridade espiritual, ela é um telhado espiritual, ela vai trazer uma proteção. Se eu não estou debaixo de autoridade, eu estou desprotegido, mas se eu tenho autoridade, cobertura espiritual sobre a minha vida, eu tenho proteção, e se eu estou protegido, é claro que nenhuma perseguição, nenhum dano, nenhum mal me causará, chegará à minha tenda. Por quê? Porque eu estou protegido, guardado, amém? Então, a gente precisa entender sobre esses princípios, e nós somos forjados, né, através dessa figura de autoridade que Deus constituiu sobre a nossa vida, que são os nossos pais. Os nossos pais são a primeira figura de autoridade que nós vamos nos deparar para aprender, né, sobre alguns princípios de Deus, para que a gente possa ser forjado pelo próprio Deus, porque na verdade todos nós somos filhos de Deus, né? Nós não somos propriedade dos nossos pais, nós somos propriedades exclusivas do Senhor, mas Deus vai usar os pais para embutir, impartir, forjar os valores, amém? Que vão construir o caráter, vai definir a identidade, as atitudes, os sentimentos, os pensamentos do ser humano, tá bom? Então eles são responsáveis por transmitir esses valores, né? Então, essas mensagens que os nossos pais transmitem para nós, eles podem ser mensagens de bênção e podem ser mensagens de maldição. Bom, se você é pai, você sabe que jamais você vai desejar transmitir alguma coisa ruim para os seus filhos, mas a gente dá aquilo que a gente tem. Então, quando um pai, ele tem valores desconstruídos dentro de si, fortalezas, sofismas, ou ele também está debaixo de uma perseguição espiritual, né, que vai fazer com que a mentalidade dele venha a ser uma mentalidade limitada sobre o conhecimento de Deus, sobre quem ele é em Cristo Jesus. Enfim, todos esses valores vão ser transmitidos de uma maneira errada, invertida, torcida para nós. Então, isso é muito comum de se acontecer, tá bom? Então, as mensagens que nós recebemos dos nossos pais na nossa primeira infância, principalmente, elas podem sim trazer um reflexo muito grande sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje. De repente, esse bloqueio que você hoje está vivendo, que te impede de ser feliz, de conquistar, de avançar, de concluir aquilo que você começa, amém? De ter vitórias sobre o teu inimigo. Então, tudo isso que talvez esteja hoje bloqueando você,
retendo você, seja um reflexo dessas mensagens que chegaram a você na sua primeira infância e que, na verdade, estão aí armazenadas. Você pode não se lembrar no seu consciente, mas elas estão armazenadas, elas na sua memória espiritual, que é o seu inconsciente, tá bom? Então, elas estão aí e acaba que você acaba tendo comportamentos limitadores por causa disso. E aí, por quê? Por causa dessas palavras, por causa de coisas que você observou, que você viu, né? Muitas pessoas estão debaixo de decretos de maldição, porque os pais declararam, olha, você nunca vai ser feliz, você não vai ter nada, você é um burro, você é uma idiota, você vai puxar carroça, você é um drogado, você nunca faz nada direito, você nunca consegue fazer nada, menino, né? Então você nunca consegue me agradar, né? Você não era para ter nascido. Enfim, gente, essas palavras, né? Elas vão abalando, vão torcendo as verdades de Deus sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre aquilo que nós vamos possuir e conquistar. Então você de repente ouviu, você não vai ser feliz, você é um miserável. E aí o que acontece? Por mais que a palavra de Deus diga para você que Jesus veio para te trazer vida plena, vida abundante, você prefere acreditar em uma teologia distorcida, né? Miserável, de que não, tudo bem, eu estou passando por esse problema porque eu estou fazendo a obra de Deus, isso faz parte, né? É porque eu estou dirigindo o ciclo de oração, é porque eu estou fazendo, estou pregando a palavra de Deus, por isso que o diabo está me perseguindo. A gente prefere acreditar nessas mentiras, né? Porque acaba se tornando mais cômodo por causa desses sofismas, por causa dessas fortalezas que estão dentro de nós. Então, gente, a gente precisa quebrar essas fortalezas, a gente precisa quebrar esses raciocínios, né? Esses sofismas, tá bom? Que entraram dentro de nós, porque esses raciocínios, esses pensamentos, eles geraram fortalezas, né? Eles geraram estruturas de fracasso, estruturas de rejeição, de insegurança, né? Isso que muitas vezes está bloqueando as bênçãos do Senhor chegar na sua vida. Então é necessário uma renovação, uma transformação da sua mente. Então Deus coloca pessoas, figuras de autoridade sobre a nossa vida para traçar os nossos caminhos, para direcionar os nossos caminhos. E infelizmente nós muitas das vezes, ao invés de sermos impartidos por bênção, em alguns momentos nós fomos impartidos por maldição. Hebreus 7:7 vai dizer que sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, as bênçãos, elas são liberadas, impartidas do maior para o menor. Então, o propósito de Deus para o homem sempre foi de abençoar. Gente, a palavra de Deus vai dizer, olha, se você que é homem e que em você habita a maldade, se você sabe tirar do teu bom tesouro bons presentes para os seus filhos, quem dirá o Senhor? O teu filho vai te pedir pão, tu não vai dar pedra. Então Deus, Ele é Pai, amém? Ele é amor, e o desejo do Senhor é que nós tenhamos uma vida bendita e abençoada. Na verdade foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir, aniquilar as obras de Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, a vida plena. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, por quê? Os pais que têm essa responsabilidade, a figura de autoridade, amém? Então Deus quer que sejamos abençoados. Acredite nisso, creia nisso. Deus quer que você seja muito abençoado, amém? Deus abençoou Adão no Éden, antes da queda. Deus abençoou Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele transmite sua bênção para todas as famílias da terra, né? E Jesus, finalmente, ele vem, né? E
e traz aí o desfecho da história, amém? Trazendo, abrindo o acesso da bênção para toda a humanidade, né? Porque por causa da queda veio a maldição, veio a ruína, mas através da obra perfeita e completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Senhor nos trouxe novamente as bênçãos. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, amém? Toda sorte de bênçãos espirituais, elas estão liberadas sobre nós, amém? Então, nós precisamos entender esses princípios. O princípio da autoridade espiritual é sempre o maior que vai abençoar o menor. Nós precisamos estar, é claro que bênção é para filhos de Deus, aqueles que estão debaixo da aliança, debaixo do concerto, né, que tem Deus como seu Senhor, que está debaixo dessa autoridade, mas que também consegue entender e compreender as autoridades constituídas por Deus aqui na terra, ok? Então a bênção, ela é transmitida e ela transmite identidade, destino e herança espiritual. Isso é princípio, gente, tá bom? Então Deus usa esse princípio, Deus estabeleceu o princípio e Ele usa esse princípio, amém? Para alertar sobre a maldição, né? Para poder ativar a maldição e também a bênção, tá bom? Então, da mesma forma, o diabo, ele é usurpador, compilador, ele caminha debaixo dos mesmos princípios. Eu não canso de falar isso para vocês. Então, o que ele vai fazer? Ele vai caminhar sobre esse princípio, que ele conhece, que muitas vezes o crente desconhece. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma ativação da maldição e ele vai usar o maior para amaldiçoar o menor. Então, ele corrompe a identidade do homem, né? Ele lança feridas, ele cria sofismas, ele cria fortalezas para fazer com que os maiores venham o quê? Amaldiçoar os menores. E a gente amaldiçoa. A palavra de Deus diz que há poder na nossa boca, poder para abençoar e para amaldiçoar uma nação, vidas, para trazer vida e para trazer morte. E muitas vezes a gente vai ver essas figuras de autoridade, né, como pais, pastores, né, lideranças, fazendo uso, né, da autoridade que Deus deu, né, porque não foram curados, não foram sarados, usando isso para quê? Para trazer maldição sobre a vida daquele que ele está cobrindo espiritualmente. Então a maldição, ela transmite também identidade deturpada, destino deturpado, né, uma herança espiritual maligna, tá bom? Então Deus abençoou, gente, a humanidade lá em Gênesis 1:28 diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Então a bênção, ela libera a prosperidade. Deus quer que você seja próspero. O que é ser próspero, pastora? É ter o melhor carro da minha vizinhança, é ter a melhor casa da minha rua. Não, você pode ter até isso, se for da vontade de Deus, porque riqueza e honra está no Senhor. Mas você ser próspero é você não ter falta de nada. Amém? Isso sim é ser próspero. Então o Senhor fez uma promessa de que nós seríamos fecundo, e essa fecundidade está ligado à prosperidade, está ligado ao sucesso. Amém? A palavra de Deus vai dizer lá em Salmo 127, 128, que os nossos filhos são heranças, galardão do Senhor. Amém? Então os nossos filhos, eles também serão benditos, abençoados, amém? Porque eles são bênçãos, são herança do Senhor. Então o propósito de Deus é que nós sejamos abençoados e a gente ative as bênçãos na vida dos nossos filhos, da nossa linhagem geracional. A bênção, ela fortalece, né? Ela multiplica, né? O Senhor está falando aí de uma multiplicação, e essa multiplicação está relacionado a ter saúde emocional, a ter saúde física, a ter saúde mental, amém? Então assim, ela está falando de resistência, está falando de vigor, está falando de força. Meu Deus, uma pessoa cheia de vigor, com saúde física, emocional, estruturado, é uma pessoa abençoada. A bênção
está sobre a vida dela. A bênção, ela conduz à conquista. Amém? A palavra de Deus diz que nós vamos encher a terra. Ele nos dá... Essa promessa nos dá o sentido de alargar o território, de expandir os limites, de transbordar, de abundar, amém? De conquistar. Deus nos chamou para avançar, para conquistar. Aí eu pergunto para você, o que você tem conquistado? Né? E aí tem pessoas que hoje estão frustrados. Pastor, eu já estou com meus 50 anos e se eu olhar para minha vida, eu não conquistei nada, eu não tenho nada. Eu vejo outras pessoas conquistando e eu vejo pessoas chegando na igreja, novos convertidos, contando testemunho, e eu não tenho conquistado. Por quê? Porque você está bloqueado, porque existe aí, né, uma maldição que foi liberada sobre a sua vida. Então você precisa se desligar dessas maldições e ativar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? A bênção, querido, ela gera autoridade espiritual. Por quê? Porque através da bênção você está se sujeitando. Quando um homem é abençoado, ele é um homem que se sujeita à palavra de Deus, ele se submete àqueles que estão sob ele. Amém? Se sujeita e se submete. Um filho que se sujeita e se submete aos seus pais, gente, é um filho abençoado. Sabe por que muitas vezes as maldições vieram sobre nós? Quanta desonra nós deixamos, o rastro de desonra que nós deixamos ao longo do caminho, gente. Né? Falamos pro nosso pai que ia pra escola, a gente pulava o muro e saía lá da escola. O papai dizia, não namora com fulano, aí você pegava e namorava. Não anda com ciclano, você pegava e andava. Não é assim? Né? Muitas vezes nos tornamos rebeldes, insubmissos às nossas autoridades espirituais. A gente faz o que quer, o que bem entende, né? A gente trata com desdém, com desrespeito, com desonra. Então isso tudo estabelece o quê? Domínios de trevas, jurisdição de trevas sobre a nossa vida. Agora, quando eu me submeto às autoridades que foram estabelecidas por Deus, eu entro num ciclo de bênção. Agora, quando em mim está princípios luciféricos de rebelião, de desonra, de desobediência, eu entro num ciclo de maldição. Amém? Então, é debaixo da cobertura espiritual que se estabelece a bênção do Senhor. Então nós precisamos entrar debaixo dessa bênção. Amém, querido? Nós precisamos. A bênção, ela produz governo. O Senhor nos deu domínio, né? O Senhor coloca Adão no Éden e ele diz, né, que ele estava dando governo, estava dando domínio sobre todas as coisas. Então esse governo, ele tem que ser exercido para abençoar, e o resultado dele vai ser paz, vai ser segurança, tá bom? Agora, infelizmente, como eu já falei, quero reforçar essas mensagens, né, que foram transmitidas de Deus para o homem, para as figuras de autoridade, que deveriam ter sido transmitidas do maior para o menor, gerando uma cadeia de bênçãos, amém, que vão visitar até 1000 gerações. O que acontece? Satanás, ele entra, né, e aí ele entra nos agentes infernais, a serpente se enrosca na árvore genealógica, né, implanta ali uma iniquidade, e aí as pessoas começam a receber as mensagens da serpente, né, e a grande maioria, né, estão assim, reproduzindo o efeito desse veneno, né, porque elas receberam uma mensagem envenenada, contrária àquilo que a palavra de Deus estava ordenando que fosse ministrado, impartido, tá bom? Então, esse veneno vai trazer o quê? As maldições. A maldição vai impedir a prosperidade, a maldição vai resultar em esterilidade, em derrota, em fracasso. Não consigo alcançar nada, não consigo fazer nada, não consigo concluir nada. Eu tô tentando engravidar, não consigo. Eu tento gerar no mundo espiritual, não consigo. Eu tento
pastor, eu guerreio, eu sou uma pessoa batalhadora, faço de tudo, mas nada vai pra frente, né? Então aí a gente vai ver o resultado disso, casamentos fracassados, vida espiritual enfraquecida, derrotada, né? Não consegue orar, não consegue buscar a Deus, não consegue se manter firme na igreja, relacionamentos estéreis, né? Doentios, né? Então tudo que aquela pessoa toca parece que morre, né? Então isso é um reflexo, né? Porque a maldição, ela enfraquece. A maldição gera amargura, doenças, gera frustração, tá bom? Vai gerar sentimento de tristeza, de solidão, sentimentos de abandono, dores sem diagnóstico médico, sem um diagnóstico do médico, medo, vergonha, culpa, humilhação e por aí vai, gente. A maldição, ela aprisiona, te coloca em cárceres espirituais, né? E a pessoa vai ficar ali prisioneiro, dependente, manipulado, encarcerado, né? Então assim, a pessoa, ela casa, né? A palavra de Deus vai dizer, que o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Aí aquele homem sai de casa, aquela menina sai de casa, muda de endereço, mas continua vivendo o mesmo ciclo de maldições dos seus antepassados. Continua vivendo o mesmo histórico, gente. Por quê? Porque mudou de endereço, né? Mas os transtornos do passado foram juntos, né? A perseguição espiritual continua, a raiz de iniquidade continua, né? Então, o que acontece? Ela não consegue viver uma vida nova, trilhar uma vida diferente, né? Ela continua debaixo do mesmo ciclo de maldição dos seus pais, tá bom? Então, esse ciclo, ele precisa ser quebrado através da quebra de maldição. A maldição, ela vai levar também a níveis de rebelião, de anarquia, né? Geralmente, quando uma pessoa é ferida, né, através do abuso de autoridade, ou então por uma omissão da autoridade, aquele filho que foi largado, abandonado, nunca teve um pai e uma mãe para corrigir, para colocar limite, ele também vai sofrer o dano, né? Ele vai se tornar uma pessoa rebelde, uma pessoa obstinada, né? E muitas vezes vai entrar aí numa rota de fuga. Por quê? Porque a autoridade espiritual, ela protege, ela dá destino, ela dá segurança. Então um filho que não teve essa proteção espiritual, ele vai ficar com uma lacuna dentro de si e vai buscar uma rota de fuga. E muitas das vezes a rota de fuga é o alcoolismo, a violência, a imoralidade sexuais, né? E por aí vai, tá bom? Muitas pessoas, elas saem de casa, filhos que saem de casa. Já vi um jovem falando, não vejo a hora de sair de casa, não vejo a hora de ter minha casa. Por quê? Porque vivem conflitos, problemas nos seus lares. Aí o primeiro menino que consegue, que vê, que faz uma proposta de casamento, vai-se embora. Quantos casamentos se originam assim, né? Pessoas que saem de casa não porque amam, não porque Deus estava abrindo um caminho para que ali se iniciasse um novo ciclo da vida, né, de um relacionamento conjugal, mas sim como uma rota de fuga, e depois, é claro, vai ter problemas, né? Então, o que nós precisamos fazer, gente? Remover essas maldições. Amém? Essas maldições, elas geram um caos na nossa vida. Confusão, dissensão, brigas, desentendimento, insegurança, inimizades, ódio, revolta. Amém? Enfermidades, desastres, escassez e por aí vai. Então, como remover esse histórico de maldição? Eu preciso identificar eles fazendo uma anamnese espiritual da minha vida. Eu preciso, uma vez que eu identifico, confessar com arrependimento. Eu preciso me arrepender e confessar, orando por identificação, me colocando no lugar dos meus pais, porque a maldição sempre está ligada aos nossos pais, né? A raiz de iniquidade está ligada aos nossos pais. Melhor falando, porque a maldição também pode ser originada através de nós ou por terceiros, tá bom? Mas a
raiz de iniquidade, ela sempre está ligada aos nossos pais. Então, o que nós temos que fazer? Identificar, se arrepender, orar por identificação, trazer reparação, levantar altares remidores, amém? Renunciar e colidir com as trevas, amém? Eu tenho outros conteúdos no meu canal do YouTube que você vai entender um pouco mais sobre a quebra de maldição, ok? Mas eu quero me ater hoje sobre a importância de a gente ativar, amém? As bênçãos geracionais, tá bom? Então, gente, hoje nós vemos o quê? Uma realidade de muitos pais cristãos chorando. Por quê? Porque os filhos estão perdidos nas drogas, não querem saber de igreja, né? Têm se divorciado, têm entrado na prostituição, né? Eles têm vivido, né? Uma vida completamente diferente daquelas que foram projetadas no coração dos pais, amém? Mas por quê? Porque essas maldições que não foram quebradas, elas ainda estão gerando influência, dando destino, dando identidade, né? Foram mensagens que foram armazenadas na mente, no coração, no DNA espiritual. Então precisa restaurar esse DNA espiritual, amém? Então, gente, a gente precisa o quê? Ter uma identidade restaurada. E para que você possa restaurar, né, ativar as bênçãos geracional, é importante você entender quem você é, você ter uma identidade, amém? Você ter um destino, você saber que você tem uma herança e você não está abrigando dentro de você mensagens distorcidas, tá bom? Então a identidade, ela tem a ver com quem eu sou, amém? O destino tem a ver para onde eu vou, e a herança tem a ver com aquilo que eu vou receber. Então isso tem que estar muito bem resolvido. São áreas que precisam ser tratadas através de oração, através de vida com Deus, através de relacionamento com Deus, porque é o pai que dá identidade ao filho. E se você teve uma infância defraudada, se você teve uma família disfuncional, hoje você precisa o quê? Restaurar a sua identidade no pai, olhar para o pai, amém? E ter a sua identidade restaurada em Cristo Jesus, nosso Pai celestial. Outra coisa importante, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Talvez você não teve um pai paterno, biológico, uma mãe biológica que te deu destino, que te ajudou, que te deu identidade, que ministrou sobre a sua vida, mas hoje você tem uma família na fé e você precisa estar dentro de uma igreja. Quantas heresias, o inimigo lançando tantas setas, tantos dados inflamados. Existem aqueles que não querem mais saber da instituição igreja porque foram feridos, né, na igreja. Sim, a igreja é um grande hospital, tem pessoas ali de vários tipos, cada um com a sua demanda, pessoas que podem sim te ferir, mas nós precisamos saber que a igreja, né, a arca de Noé, né, ela tipifica essa igreja, né, lugar onde nós estamos protegidos. Então sim, ali pode ter incômodo, né? Noé estava ali com a sua família, ali tinha cheiro de fezes de animal, né? Eles estavam ali trancafiados, com certeza tinha incômodo, mas eles não podiam sair dali porque do lado de fora era morte. Precisamos permanecer nesse lugar, que é a igreja. Se você um dia foi ferido, não importa o que fizeram com você, libere perdão, sabe? Não olhe para o homem, não olhe por aí. Porque fulano fez, aconteceu, não interessa. O importante é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Esteja debaixo de uma cobertura espiritual saudável. Como que eu identifico, pastora, uma liderança saudável? Não é pelos dons, tá bom? Muito cuidado com isso, nem tudo que reluz é ouro. A gente identifica uma liderança saudável pelos frutos, amém? O caráter
caráter dessa pessoa, olha para a família dessa pessoa. Os filhos estão na presença do Senhor. O casamento, esse pastor, ele tem autoridade para falar de casamento, ele preserva o casamento dele, como que ele trata a sua esposa, como que a sua esposa trata ele, como que os filhos tratam ele, quais são os frutos que ele tem dado, da benignidade, amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio, temperança, amém? Eles têm vivido uma vida de santidade, têm caminhado de acordo com os princípios da palavra de Deus. Não estou falando que o seu líder tem que ser perfeito, irmão, não tem nenhum homem sequer perfeito. Nós precisamos sim caminhar debaixo de uma perfeição, né, que Deus estabeleceu para o homem, tá bom? Ser tu perfeito, anda na minha presença, mas Deus sabe que nós somos falhos, então o Senhor está querendo dizer que nós devemos procurar fazer tudo com perfeição, procurar viver os princípios da palavra de Deus, ter uma vida santa, mas Deus sabe que nós vamos falhar, então você não tem que ficar esperando também no seu líder a perfeição, mas esse líder, ele tem procurado caminhar em uma vida de santidade. Essa é a liderança que você deve estar debaixo de uma cobertura espiritual saudável, amém? Porque o maior, ele vai impartir sobre a vida do menor. Se você está debaixo de uma cobertura espiritual saudável, a sua vida vai ser de bênção, você vai prosperar, você vai alcançar. Oh meu Deus, se alegre quando você vê seus líderes espirituais prosperando, porque vem prosperidade de Deus para a tua vida. Os teus pastores mudaram de endereço, estão numa casa bonita, dá glória a Deus, porque você também está recebendo uma unção, está sendo liberada uma bênção de conquista para você. Seu pastor trocou de carro, glória a Deus, está sendo liberada uma bênção para mim de conquista, eu também vou receber. Os seus pastores estão fluindo espiritualmente, então sobre a minha vida também está vindo uma unção para que eu possa fluir espiritualmente. Você consegue entender isso? Amém? Então como de fato nós vamos ativar essas bênçãos espirituais? Primeiro passo, restaurando a nossa identidade. Se você não se vê como filho e se você não se submeter a uma autoridade, se você continuar como anarquista, um espírito independente, espírito de Absalão, eu faço como eu quero, isso eu concordo, isso eu discordo, eu faço a obra de Deus como quero. Não, você vai continuar caminhando debaixo de ciclo de derrota e de maldição. Mas se você tiver uma identidade restaurada, você saber quem você é, filho de Deus, você saber para onde você vai para o céu, para a eternidade. Isso é mais importante do que tudo. Aleluia. Você sabe que você tem para receber, você tem para receber a coroa da vida. Aleluia. Você vai lutar para que ninguém roube a tua coroa. Você também tem para receber todas as bênçãos que foram liberadas sobre nós aqui nessa terra. Elas são direitos nossos. Então quando você sabe disso, quando você tem convicção disso, a sua identidade é restaurada. O que você faz? Você se submete a uma liderança. Você se sujeita, primeiro de tudo, à autoridade divina de Deus, né? Porque nós precisamos nos submeter. Quando é que eu me submeto a Deus? Quando eu me submeto à palavra, quando eu honro a palavra, quando eu não sou só ouvinte, mas eu sou praticante da palavra. Isso é submissão, isso é sujeição, isso é obediência, e isso traz cobertura espiritual. Quando eu me submeto, toda autoridade foi constituída por Deus. Não existe autoridade que não venha do próprio Deus. Quando eu me submeto, eu não estou falando de sujeição cega, gente. Se teu pai, por exemplo, você é filho, né, e você ainda não casou, tem que estar sujeito e submissa à autoridade do teu pai. Mas se ele diz assim, olha, diz que eu não estou em casa, vai lá e rouba, vai lá e mente. Se ele diz isso, você vai falar com muito amor: pai, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Você não vai desonrar o seu pai, você vai continuar falando com amor, com carinho, e você não vai expor ele, né? Você não vai ferir ele, mas você, com amor e com carinho, você vai expor quem você é em Cristo Jesus. Você vai reafirmar a sua identidade, você vai estar ensinando para ele princípios, e você não vai fazer aquilo que ele está pedindo, porque é contrário à palavra de Deus.
Assim também é quando a gente está debaixo de uma autoridade eclesiástica, uma autoridade da igreja espiritual, de uma liderança, né? O líder, ele está te pedindo para você fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, considera anátema. Você tem uma autoridade que é de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, que você precisa se submeter. Mas se você está numa igreja, por exemplo, o pastor pediu para que todos fizessem um jejum, para que todos participassem de um relógio de oração, isso é contrário à palavra? Não, meu irmão, muito pelo contrário, isso está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Aí o pastor falou lá, olha, não estejam usando roupas sensuais, estejam as mulheres se vestindo de uma maneira digna. Aí você, isso é contrário à palavra? Não, não é contrário da palavra. Então você se sujeita, você se submete, e quando você faz isso, você está ativando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? A bênção, ela é ativada pela honra. Então o princípio, por isso que é tão importante nós conhecermos o princípio da honra. Isso foi muito roubado, usurpado, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, gente. Você vai para um ônibus, né? Você vê mulheres, senhoras em pé e jovens ali sentado e nem estão nem aí, fingem que não vê. E muitas vezes cristãos, né? E não oferece ali para aquela senhora sentar, não honra aquela pessoa que tem um cabelo branco, que já tem uma certa idade, né? Menosprezam, né? Não dão ouvido, não dão crédito. Então isso foi muito usurpado. E quem usurpou isso, gente? Satanás, o opositor, o roubador, ele tem roubado isso. Então é o espírito de Absalão sobre a igreja do Senhor, né? Um espírito anarquista, todo mundo quer ser, todo mundo quer ter e ninguém se submete. Por isso que se abre tanta igreja, porque eu não concordo aqui com a visão do meu pastor, eu abro uma igreja do lado da igreja dele, levo o rebanho dele, começa outra igreja, ainda tem aqueles que acompanham. Meu Deus, quanta maldição que está nisso. A terra se abre e traz destruição e traz ruína, amém? Então você precisa estabelecer o princípio da honra. Agora a honra é aquilo que eu falei, nasce no coração. Tem muita gente aí, então tá bom, eu preciso ativar a honra, então eu vou dar um presente pro meu pastor, mas o coração não tá nisso. Agora, meu pai tava lá jogado no asilo, agora eu vou lá visitar ele, eu vou trazer ele pra minha casa, mas faz como dever, na verdade como uma barganha, porque ele quer o quê? Quer a bênção, então ele está fazendo uma moeda de troca. Não é assim. Tem que ter uma regeneração do coração, amém? A honra está acima da obediência, ela está no mais alto nível. Isso tem que brotar no seu coração, e isso vem através do quê? De uma renovação, de uma transformação da mente, onde o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, para que você possa ativar as bênçãos geracionais na sua vida, primeiro se remove toda a maldição, né? Quebra-se o ciclo da maldição e depois você ativa, amém? Reivindicando cada bênção, aquilo que você identifica na sua linhagem geracional, que é bênção, que é bom, que é proveitoso, valores, a gente resgata isso, amém? Declarando profeticamente e colocando ali sempre tributos de honra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, amém? Sobre aqueles que estão exercendo a autoridade espiritual na nossa vida. A palavra de Deus diz que aqueles que ministram sobre nós, eles são dignos de dupla honra. Então, quando a gente não dá honra devida, porque a palavra de Deus diz, dê honra àquele que tem honra. Quando a gente não dá honra devida, nós ficamos devedores no mundo espiritual. Aí vamos lá, você tem um banco celestial, aí você está precisando do favor de Deus. Só que ao invés de você ter crédito, você tem débito. Por quê? Porque você não está pagando aquilo que você deve. Então, dê honra àquele que tem honra. Amém? Dessa forma, você está ativando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Esteja sempre debaixo de cobertura. Peça a bênção dos seus pastores. Peça a oração dos seus pastores. Peça lá, aproveita. Tem gente que não gosta de vergonha, porque todo mundo vai, né? Isso é fruto de orgulho, meu irmão. Fruto de orgulho. Na minha igreja nós temos o hábito de orar por todos os dizimistas quando vai entregar. Tem dizimista que não vai.
Atitude de orgulho, eu não preciso, né? Por que não precisa? Você não precisa de bênção, né? Nunca vai lá, sempre tem uma fila lá na pastora, eu não vou não. É orgulho, por que não vai? Eu tô precisando, pastor, abençoa aqui minha vida, abençoa, eu troquei de casa, vem abençoar minha casa, eu comprei um carro, abençoa meu carro, pastor, eu tô com um projeto novo, abençoa esse projeto, pastor, nasceu um filho, abençoa aqui, amém? Esteja debaixo de bênção, gente, isso é poderoso, porque Deus deu a autoridade para essas figuras de autoridade exercer, amém, liberar as bênçãos sobre a sua vida, amém, querido, aleluia. Então essa live já ficou longa demais. Você que está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. A minha missão é essa, ajudar o corpo de Cristo a se restaurar espiritualmente. Por isso, eu estou aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, na hora do valente, para te ajudar nesse processo de libertação espiritual. Vamos ver aqui as mensagens. Deus me prometeu um casamento, mas não chega ninguém perto de mim. Ô, Jéssica, vamos lá, você precisa entender que você tem que quebrar as maldições e você precisa caminhar debaixo dos princípios da palavra de Deus. Então vamos lá, se a bênção que o Senhor te prometeu não está acontecendo, então você tem que avaliar o seguinte: quais são as bases legais que o inimigo está tendo? Quais são, porque assim, o diabo ele só usurpa quando nós damos base legal. Por exemplo, você tem que esperar por esse casamento em santidade. Será que teve fornicação? Aí se tem fornicação, o diabo já roubou, já usurpou. Como que você vai receber uma bênção se tem um bloqueio de algo que o inimigo está conseguindo ter acesso? Então, eu tô dando um exemplo aqui, né? Pode ser uma fornicação, pode ser uma palavra de maldição que foi imputada, tá bom? Então, por isso que tem que se passar por um processo de libertação e de cura emocional, ok? A libertação, ela é processual, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ninguém compartilhou nada hoje, hein? Como é que tá a sua vida? Você tem vivido as bênçãos geracionais? Como é que tá? Paz, pastora. Fala sobre o autismo no reino espiritual. Sou mãe do autista, quero orar com estratégia pelo meu filho. Então, o autismo, ele tá ligado a regiões de cativeiros. Vai lá no meu canal do YouTube, se eu não me engano, tem mensagens lá sobre cativeiros espirituais, tá bom? Então, como que você vai sair daquele lugar, né? O que acontece com o autista? Ele tem a sua alma aprisionadas em regiões de cativeiro. Essa região, esse cativeiro pode ter sido formado no ventre da mãe, através de traumas, através de uma gestação problemática, na primeira infância, ou através do cativeiro dos próprios pais, que talvez sejam cativeiros hereditários. Então é muito importante, a libertação, mãezinha, começa em você, tá bom? Primeiro você precisa sair dos seus cativeiros, para depois você ajudar o seu filho. Eu conheço testemunhos de pessoas que entraram em cativeiros espirituais e removeram seus filhos, e houve uma cura, uma restauração, amém, sobrenatural, tá bom? Então, tem lá, mas eu vou fazer aqui em breve mais lives falando especificamente mais sobre esse assunto, tá bom? Mas vai me acompanhando, vai vendo lá os conteúdos, tá bom? Lá no canal do YouTube, tá bom? Paz, pastora, eu entendo tudo, essa verdade que falou. Eu sou uma pessoa que me esforço para tomar posse da cura física e emocional e medo. Não sei ativar a cura física da artrite reumatoide. Tá, olha só. Você precisa passar por um processo de libertação espiritual. Essa enfermidade pode sim ser uma perseguição espiritual.
Amém? Então, você tem que descobrir qual é a verdadeira causa desse problema. Por isso que é importante o processo de libertação espiritual. Investigar quais são as raízes iníquas, quais foram as implicações nesse DNA espiritual, tá bom? E fazer passo a passo todo o processo de libertação espiritual. Muitas pessoas dentro desse processo, elas alcançam cura física, são curadas pelo poder do Evangelho de Deus, porque às vezes quem está causando aquela enfermidade é um espírito de enfermidade. Então, dentro do processo de libertação, a gente passa pelo processo de renegação, de renúncia, de confissão, tá bom? De arrependimento, de colisão com as trevas, de atos, altares remidores, atos proféticos. Então, você tem que fazer todo o processo aí de libertação espiritual, tá? Paz, pastora. Vamos lá, pastora. Isso aconteceu comigo. Saí de casa e me casei sem amar o meu esposo, só para poder ter uma casa e comida. Pois é, isso aí acontece com muitas pessoas, né? Então agora é você buscar em Cristo Jesus, né? A restauração para o seu casamento, né? Deus pode restaurar o amor, pode restaurar e trazer uma verdadeira essência para você, tá bom? Deus tem esse poder de transformar maldição em bênção, tá bom, gente? Gente, tem muita gente aí querendo se separar, dizendo, eu errei porque Deus não me deu. Uma vez que você assumiu a aliança, tem que permanecer dentro dessa aliança, tá bom? Que live preciosa, rica em conhecimento, vinda diretamente da graça. Glória a Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus. Pastora, meu esposo foi abandonado pela mãe, foi criado pela madrasta e está debaixo de maldição. Hoje a mãe procura ele, mas ele não trata mal, mas ele não tem vínculo com ela. Então, ele tem que passar por cura interior, né? Pastora, como identificar se é algo do maligno? Exemplo, essa semana eu senti um cheiro de gás dentro do meu quarto e isso me intrigou. Hoje eu senti um cheiro de vela. Quando um moço estava falando comigo. Então se você continuar tendo cheiro de vela, é sinal que está tendo obra de macumbaria, tá bom? Você pode estar sendo vítima disso. Pastora, como orar para a libertação do meu marido viciado em jogos? Você precisa orar pela libertação dele, fazer guerra espiritual para ele conhecer a Cristo, tá bom? A libertação vem depois da vida dele, que é entregue para Cristo Jesus, tá? Então, gente, vamos lá. Eu quero orar por você, a gente está quase uma hora aí de live, eu vou orar bem rapidinho, mas eu quero dizer que nessa segunda-feira está começando a semana online, libertação na prática. Se você ainda tem dúvida, receio, se você ainda não passou por um processo de libertação espiritual, eu quero entregar para você chaves preciosas e poderosas para que você possa passar por um processo de libertação espiritual. Eu vou te dar chaves práticas para que você possa entender como romper com esses domínios das trevas, como entrar em colisão com Satanás, amém? Você usar na sua vida, tá bom? Prática, e você passar por um tempo de rompimento e ruptura. O treinamento, a semana online Vencendo Batalhas Espirituais, que vai ser segunda, terça e quarta, é 100% online, sempre às 20 horas e totalmente gratuito. Essa é a minha missão, abençoar a sua vida. O que você precisa fazer? Escrever aí no chat agora, eu quero. Se você botar eu quero, você já vai receber o link para que você possa fazer a sua inscrição gratuitamente. Amém? Divulga, compartilhe para o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas através desse treinamento. Serão 3 dias poderosos, amém? Onde eu vou impartir, vou orar, vou guerrear pela sua vida. Vai ser poderoso demais. E você que me acompanha aqui, quero ver cada um de vocês lá, amém? Na semana online, libertação na prática. Vai ser poderoso demais, amém? Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar as bênçãos sobre a vida, Senhor, dessas pessoas que estiveram aqui, declarando, Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que esse seja um tempo de ativação profética. Ó Deus, que as bênçãos, Senhor, que estavam retidas, bloqueadas, ó Senhor, sejam ativadas. Deus, pelo poder da sujeição, da submissão, ó Deus, da honra,
Ó Deus amado, que seja desligado, ó Deus, todo elo espiritual que estava bloqueando, Deus, prendendo, aprisionando essa vida em ciclos, Senhor, de maldições. Pai, que tu venhas mostrar e revelar tudo aquilo que está oculto e escondido. Eu abençoo a sua vida, eu declaro um dia de bênção, de paz, de favor, de acréscimo. Eu declaro que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Amanhã nós temos um encontro marcado, se Deus permitir, aqui na Hora do Valente, ao meio-dia. Deus te abençoe.